Começa aqui mais um Comissão Executiva e um especial Eleições Legislativas que começa hoje e termina a 3 de junho. Pela Comissão Executiva vão passar economistas, empresários, juristas, sociólogos e antropólogos, professores e jovens políticos. Hoje reunimos os especialistas em comunicação e marketing político para conhecer as estratégias por detrás dos partidos. Vamos traçar os perfis dos líderes dos maiores partidos, como conquistam o eleitorado e as estratégias mais arrojadas e eficazes. São convidados em estúdio António Cunha Vaz, presidente da Cunha Vaz e Associados, Rui Calafate, especialista em marketing político e diretor da Special One Comunicação, e Rita Figueiras, professora na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. A todos muito bom dia, muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. Começo por si, precisamente, para lhe perguntar se acha que há profissionalismo no marketing político em Portugal. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É natural que haja profissionalismo em todas as áreas da comunicação política em Portugal e não só. Portanto, todas as áreas da comunicação, felizmente Portugal tem excelentes profissionais e, naturalmente, quando se fala sobre uma campanha política em Portugal, serão provavelmente os mais abalizados a estar a trabalhar com os partidos, neste caso, na campanha eleitoral. Há várias escolas de comunicação política e de marketing político pelo mundo fora, mas hoje em dia os portugueses estão, e já deram provas disso, em diversas outras campanhas, estão perfeitamente habilitados e conhecem, sobretudo, o terreno muito melhor do que qualquer outro profissional que pudesse ser contratado de outro país. Até que ponto é que a comunicação política e a forma como os partidos se movem e os líderes pode ajudar, efetivamente, a ganhar eleições? Pode ajudar principalmente se pensarmos que os médias são a sua principal plataforma de comunicação com o eleitorado. Portanto, por esse lado, o profissionalismo aqui, obviamente estava a ser questionado o profissionalismo do lado dos bastidores, de quem ajuda os políticos a melhor comunicar as suas ideias e a melhor conseguir angariar os votos por parte do eleitorado, mas é um profissionalismo aqui quase como sinónimo de alguém que é um bom performance ao nível dos médias, não é? O que distingue do que é ser um bom profissional do ponto de vista político. Pode não ser necessariamente o que significa ser um bom candidato e, portanto, há aqui uma relação muito na lógica dos média, muito na lógica da estratégia e da tática, que é uma questão um pouco diferente sobre o que é tradicionalmente a ideia de um bom político. Há espontaneidade na forma como os políticos falam às grandes massas, ou podemos dizer que é tudo pensado ao detalhe? Se houver profissionalismo a sério, é tudo pensado ao detalhe, mesmo que o detalhe depois se torne espontâneo. Agora, se não havendo profissionalismo a sério, como há pouco dizia ali o Rui, se nós convidarmos um japonês para vir fazer campanhas eleitorais em Portugal, dada o desfazamento que ele tem da nossa realidade sociopolítica, da estrutura económica da sociedade, etc., aquilo que vai acontecer é que o japonês vai montar uma estratégia que se adequa certamente a Hiroshima, mas não se adequa com certeza absoluta a Coimbra ou a Lisboa ou ao país todo, adequando-se com certeza absoluta, porque se for um bom especialista, ao Japão todo, mas a Portugal não se adequa. Portanto, eu julgo que se as coisas forem bem feitas, há obviamente a adequação da mensagem que só cabe aos políticos de se definir qual é, a passagem dela para os seus stakeholders, como nós dizemos, em termos mais em anglicismos às vezes excessivos, mas pronto, dizemos, essa passagem aos stakeholders é feita com profissionalismo, com tudo calculado. Gostava que me fizesse aqui uma análise em relação a esta pré-campanha. Um momento que é particular, um momento em que a sociedade civil se uniu para pedir responsabilidade aos partidos e que lhes pediu especificamente uma coisa: não prometam aquilo que não conseguem cumprir. Como é que se estão a portar os políticos nesta primeira fase de pré-campanha e campanha eleitoral? Estão preparados para dizer a verdade? Uma declaração de interesse antes de tudo. Eu já disse e já escrevi várias vezes que há um partido que tem mentido sempre aos portugueses e, portanto, eu não posso voltar atrás nisso, mas também tenho que dizer tenho que fazer esta declaração de interesse antes de tudo. Portanto, há uma situação que é obviamente gravosa em que o país se encontra e que é da responsabilidade de um determinado governo. Até este momento, eu acredito que qualquer um dos líderes políticos, inclusive o líder do Partido Socialista, tem tido a preocupação de, fora as quesilhas politicazinhas que têm pequeninas, tem tido a preocupação de não exagerar naquilo que prometem, até porque as pessoas já perceberam que não podem prometer muito. Hoje em dia, qualquer solução de governo futura está balizada pelos parâmetros definidos pelo acordo com a Troika e, portanto, os partidos não podem dar a prometer que eu não subo impostos ou não deixo impostos ou faço isto ou faço aquilo. Mas podem omitir. E têm omitido.
Tem em quem? No geral? Em geral, os partidos transmitem a mensagem que querem transmitir. Vamos ver. Vou dar dois ou três exemplos para ser sucinto. O Sr. Dr. Paulo Portas dá uma mensagem de que com o CDS no governo haverá Ministério da Agricultura. Porquê? Porque o seu target é são muitos agricultores. E, portanto, o que é que ele quer dizer com isto? O Dr. Passos Coelho disse que ia ter um governo curto e, portanto, não vai ter Ministério da Agricultura. E, portanto, eu é que vou exigir que tenha um Ministério da Agricultura. E acredito que se houver uma coligação PSD-CDS, o Dr. Passos Coelho, mesmo que pensasse em não ter, vai ter um Ministério da Agricultura. Se pensasse em ter, o CDS vai sempre invocar que tem, porque foi o CDS que exigiu. António, se me permites, queria só dizer uma coisa relativamente à pergunta que fez o António há pouco. Perguntou sobre a questão da importância de se falar a verdade e, portanto, eu queria só dizer o seguinte, e sobre aquela questão de todos serem espontâneos na maneira de falar. Repare, costuma dizer-se que todos os improvisos, os melhores improvisos, são cuidadosamente estudados, cuidadosamente preparados. Portanto, se há exatamente profissionalismo, tudo tem que estar bem preparado. A grande diferença em termos da eficácia da comunicação é exatamente essa preparação, essa objetividade. Mas é isso que acontece com os partidos. Tem que acontecer, deveria acontecer, muitas vezes não existe. Sobre esta questão de falar a verdade é muito importante o seguinte. Uma coisa é aquilo que nós falamos e gostamos de ouvir dizer, é fácil dizer que é importante falar a verdade, porque se mentiu em 2005. Houve um outdoor, que por acaso tem sido muito pouco, tem sido muito esquecido, que era voltar a acreditar, era a mensagem do engenheiro José Sócrates, voltar a acreditar 150 mil postos de trabalho. Isto é uma prova que se mentiu. Mas depois temos, em 2009, houve uma outra eleição. E tivemos uma candidata chamada Manuela Ferreira Leite, em que o seu objetivo, a sua mensagem era verdade, falar verdade. Ora, na política, para se ganhar eleições, não basta falar verdade. Tem que haver outras coisas e, por vezes, tem que se mentir. E temos que estar... Esta análise que eu faço não é mentir... A mentira na política tem que ser uma característica por defeito? É obrigatório um político ter que mentir? Não tem que mentir. O que seria ideal era falar verdade. O que eu estou a dizer é que não chega para ganhar uma eleição falar verdade. E há componentes de sonho, de emoção, por exemplo, uma palavra que ainda não entrou no léxico quase desta eleição, a palavra esperança. Nós vivemos um momento muito difícil, mas as pessoas que sabem, que há muitas ainda que não perceberam bem o que é que se vai passar nos próximos tempos, e vai ser muito mais grave do que as pessoas pensam, mas ainda não ouviram falar na palavra esperança. E a esperança é fundamental para se dar essa emoção e essa componente de aglutinação dos seus seguidores para poder ganhar. Além da palavra esperança, a palavra verdade está efetivamente a marcar também este debate. Eu gostava de lhe perguntar, acha que Pedro Passos Coelho vai introduzir uma nova forma de discurso? O político que diz que não quer ganhar as eleições dizendo mentiras, quer ganhá-las a dizer a verdade. Bom, esse discurso é principalmente também para se distinguir do José Sócrates, não é? E todo o percurso dos 6 anos de governação e toda a limpeza de imagem que está a fazer com a sua própria campanha agora, colocando a responsabilidade da queda do governo na oposição, porque colocou a ambição como sendo algo aqui negativo, no sentido de colocar a própria ambição do partido acima dos interesses nacionais, não é? E, portanto, colocando aqui, obviamente, a desresponsabilização em benefício do Passos Coelho. Portanto, serve principalmente para se distinguir, para fazer a grande diferença, sendo o José Sócrates a pessoa a quem não se pode confiar e sendo o Passos Coelho a quem se pode confiar. Sendo essa uma questão essencial hoje em dia nas campanhas contemporâneas, que é a questão do caráter do candidato. Quando já não se controla do ponto de vista da gestão da política, que as instituições são supranacionais, e agora no caso português em concreto, em que o programa de governo já está definido, não é? Portanto, é saber quem melhor reúne condições para cumprir esse acordo, nomeadamente a questão da confiança, que é o fundamental. Gostava de lhe perguntar se acha que esta questão da verdade para Pedro Passos Coelho é uma questão de caráter ou é uma questão de estratégia? Ainda bem que me faz essa pergunta, eu não queria retomar aqui a resposta da sua autora, mas há uma coisa que eu acho que é importante. O Dr. Passos Coelho tinha... eu há bocadinho o Rui utilizou uma expressão que depois, ouvida em casa e se mal interpretada por alguém, pode ser mal interpretada, mas o que o Rui queria dizer, eu percebi perfeitamente. O Rui há bocadinho dizia, não basta dizer a verdade. Não vão depois dizer que as consultoras de comunicação aconselham a dizer mentiras. Não é nada disso. Mas vamos pôr aqui as coisas claras. O Sr. Passos Coelho tinha bastos argumentos para fazer demagogia. Vou dar... E demagogia séria, como eu lhe costumo chamar. O governo Sócrates cortou o abono de família a 640 mil famílias. Dessas 640 mil famílias, grande parte dos agregados familiares, marido e mulher, mais os filhos, têm como rendimento
total em casa 623 euros. Quando vão ao supermercado comprar o leite, não estou a falar do leite com chocolate, nem dos iogurtes com frutas, nem das estrelitas, nem do Choca-Pix. Desculpe lá tantas marcas, mas é só para dar os exemplos claros. Quando vão comprar o leite essencial para a comida das crianças, pagam o mesmo IVA que eu, ou outras pessoas como eu, pagam quando compram águas tónicas, Coca-Colas, ginger ales e companhia limitada. Portanto, eu entendo que isto não é justo. Portanto, ele podia entrar por este tipo de demagogia. Este e outros exemplos de demagogia. Os 150 mil empregos prometidos face aos 750 mil desempregados que há agora. Estas coisas todas somadas. O Dr. Passos Coelho optou por uma estratégia de não fazer isto. Garanto-lhe que se tivesse feito este tipo de argumentação, estava muito mais descolado nas sondagens do que está agora. Porque, como o Rui dizia, as pessoas têm que ter esperança. Se um líder político disser... Mas não deveria ser precisamente o contrário. Dizer a verdade não deveria compensar. Mas, pelos vistos, não compensa. Mas porque são os portugueses? É uma questão de mentalidade? É uma questão de mentalidade. Não estão preparados para ouvir a verdade. É uma questão da performance também, que é fundamental, a performance. Eu também acho que sim. O Dr. Passos Coelho é um homem que mantém sempre o mesmo registro. Há bocado a doutora dizia uma coisa muito importante. Muitas vezes, nós temos na mão, nós, profissionais da comunicação que trabalhamos na política, temos na mão um excelente candidato que depois dá um primeiro-ministro, ou um ministro, ou um presidente da Câmara, ou o que seja, que é uma porcaria. Não faz nada de prometer. Não é porque não queira, é porque não consegue. Outras vezes temos um excelente presidente de Câmara, ou um excelente potencial presidente de Câmara, ou primeiro-ministro. Há bocado deu um exemplo, a doutora Manuel Ferreira Leite. Poderia ter sido uma excelente primeiro-ministro, mas como candidato era uma coisa só. E depois tem outro problema em Portugal. Quando há bocado falava do profissionalismo, é muito grave em Portugal. O que acontece é que se a senhora se candidatar a um lugar qualquer, contrata o Rui Calafato, mas quando o Rui chega à primeira hora para falar consigo, encontra-me lá a mim, esta senhora, e mais 24 cabeças a pensar também em conjunto. De maneira que todos os conselhos que o Rui lhe dá, a sua cabeça automaticamente filtra-os, porque nos ouve também a nós. E se correr tudo bem, somos todos responsáveis. Há um monte de pais da criança. Se correr mal, a culpa é do Rui Calafato, que era o homem da comunicação. Ou seja, a conclusão que se pode daqui retirar em relação à política de verdade é que pode não compensar em relação aos votos. Sabe que, desculpa, Rita, espero que compense no final. É assim, deixa-me, estamos aqui a seguir, não quero interromper ninguém, estamos a seguir a roda. Reparem uma coisa, aquilo que eu disse é correto, nós não aconselhamos a falar mentira e a dizer mentiras. Agora, nós conhecemos o que tem sido feito em termos de estratégia do atual Primeiro-Ministro, tem sido exatamente uma série de omissões, uma série de números de magia, uma série de uma série de coisas que são preparadas e que não são verdadeiras. Mas depois até Olha, que um bom exemplo que foi o maior erro do PS nesta campanha até agora, foi a questão dos indianos e dos paquistaneses em Évora. Desculpe, quer maior mentira, quer maior embuste. Idêntica àquele que durante o governo fizeram quando apresentaram aqueles alunos das escolas de montar computadores que afinal eram miúdos pagos por uma agência de publicidade. Estão a falar em figurantes, estamos a falar de figurantes. Neste caso é um dos erros, mas deixe-me dar um exemplo. O Dr. Pedro Passos Coelho, agarrando no que o António está a dizer, que eu conheço muito bem,